qual que é a importância das questões jurídicas envolvendo investimentos imobiliários. O que uma pessoa que está querendo investir no setor imobiliário ela precisa estar atenta quando a gente fala de aspectos jurídicos de uma forma geral. Então, Bruno, aqui no Brasil, a gente não tem. Quem não é um profissional da área do direito, às vezes não tem ideia da complexidade e a importância de checar a parte jurídica na simples compra de um imóvel, né? Geralmente, quando você vai comprar o primeiro imóvel, você se depara com termos que nunca ouviu, como escritura, matrícula, certidão negativa, né? Cópia autenticada para lá e para cá. E por que isso é desse jeito, né? A gente tem um sistema de registro de imóveis bastante exigente aqui no Brasil, né? Tanto para proteger o comprador proprietário, né? Como para proteger aqueles que demandam os imóveis daqueles que passam a dever na justiça, né? Então, a parte jurídica na aquisição de um imóvel e para o empreendedor imobiliário, ela passa a ser rotina diária para quem trabalha no mercado imobiliário, né? Então, para os empreendedores que vão começar um novo negócio e fazer a aquisição de um novo terreno, a primeira coisa que ele deveria fazer, antes mesmo de ver assim, o potencial construtivo, o zoneamento, é puxar o documento mais básico de todos, que é a matrícula. A matrícula ela funciona como? Ela é como se fosse uma ficha de cadastro num cartório chamado Cartório de Registro de Imóveis, que é diferente do cartório de notas, né? A primeira diferença que a gente vê, tem um cartório específico para registro de imóveis, onde ele tem lá uma fichinha para cada imóvel com todas as informações, como o tamanho, as divisas, os confrontantes, todos os compradores que já trocaram a posse, todos os eventos que aconteceram com aquele imóvel, se ele foi construído, se ele foi demolido, se ele foi ampliado, né, se ele foi subdividido ou não. Então, através da matrícula, que é esse primeiro cadastro, você já vai checar quem que é o verdadeiro dono dele, né, que muitas vezes não é o cara que está anunciando, e se ele tem algum ônus, ou seja, ele foi dado em garantia alguma dívida, né, porque a primeira garantia que algum banco ou algum credor vai te pedir para te emprestar dinheiro é algum ativo real, um imóvel para ter essa garantia. Então, os imóveis que estão disponíveis no mercado, eles podem ser dados em garantia. Você tem que verificar isso antes de realizar a compra ou uma negociação imobiliária, né? Então, outro documento importante que você tem é a escritura. A escritura nada mais é do que um contrato de compra e venda registrado no cartório de notas e depois averbado na matrícula. O que é isso? Você faz num cartório esse contrato de compra e venda e leva registro para ficar nessa fichinha do imóvel, né? O que a parte jurídica é tão importante? Porque ela vai garantir que nesse momento da aquisição do imóvel, que o comprador que está se mostrando comprador é ele mesmo, né? Se quem está vendendo o imóvel é realmente quem está registrado na matrícula, seja uma empresa, uma pessoa jurídica ou física, e se aquele imóvel está livre de ônus, né? Se ele não está dado em garantia, se ele pode ser negociado, se ele pode ter o fim que você está propondo. Às vezes você pode pegar um imóvel rural, por exemplo, e que está fora do perímetro urbano, e você querer fazer um edifício. Como que você vai descobrir isso? Você vai puxar a matrícula, vai verificar a inscrição no IPTU ou no INCRA dele, e aí você começa a ter as pistas de o que você pode fazer nesse imóvel ou não, né? E não só essa parte da aquisição, ao longo do desenvolvimento imobiliário, o direito vai acabar permeando, né? Se você for um incorporador, ou seja, aquele que vai desenvolver empreendimentos para venda, você não pode fazer a venda de nenhuma unidade antes de realizar o registro dessa incorporação imobiliária, né? O registro, dentro do ciclo de desenvolvimento do empreendimento, você negocia o terreno, aprova o projeto na prefeitura, e aí você vai
para o registro. O que ele vai te pedir lá? Ele vai pedir a descrição de todas as unidades que você vai desenvolver, as áreas, a descrição dos acabamentos, quem são os empreendedores, quais garantias eles dão para os compradores, quais foram os proprietários antecedentes daquele imóvel, vai pedir todas as certidões, se eles estão devendo impostos, se eles estão devendo para alguém no Tribunal de Justiça do Estado, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, para garantir que quem compra aquela futura unidade autônoma, seja um apartamento, uma salinha, ele esteja garantido que aquele terreno onde foi feito o empreendimento não vai ser questionado na Justiça, né? Então, a nossa legislação ela é muito robusta e exigente, tentando proteger o comprador, né? Às vezes ela até exagera demais, né? Ela peca com redundância, mas no fim é para proteger o comprador. E o empreendedor tem que conhecer essa legislação para poder empreender com segurança e não tomar as punições e também não proteger o bem que ele está desenvolvendo, né? No setor de loteamentos, por exemplo, a gente tem uma lei específica que é a parcelamento do solo, que também exige que o empreendimento passe a registro, assim como as incorporações imobiliárias, né? E se for um empreendimento para renda, a gente tem uma lei específica que é a lei das locações, né? A lei do inquilinato, que também vai ditar as regras de como que vão ser os prazos das locações, o que você pode pedir de garantia ou não do locatário, qual vai ser os tipos de garantia que você pode pedir, quais vão ser os prazos que você pode fazer a renovação do aluguel, ou seja, mudar o preço que você tem combinado, né? Então, todo esse conjunto de leis no Brasil, ela acaba sendo muito importante para o empreendedor imobiliário, que mesmo ele não sendo formado em direito ou um advogado atuante, ele vai ter que se permear nesses jargões e conhecer um pouco desse mundo.